E nós começamos essa semana esse Jornal do Meio-Dia dando mais detalhes sobre a investigação do caso Danilo e relembrando todo esse drama que chocou toda a sociedade. Rosane Ferraz, já posicionada, sim, agora ao vivo conosco. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, Luciana. Falamos ao vivo aqui da Delegacia de Homicídios. A polícia continua trabalhando intensamente neste caso. Novas diligências estão sendo realizadas. Começaram logo na manhã desta segunda-feira. A polícia já apreendeu pedaços de pau que teriam sido utilizados na morte do Danilo. Nós temos os vídeos e vamos mostrar todos os detalhes para vocês dessa diligência realizada lá nos fundos da casa do pastor, pastor daquela região onde o garotinho foi assassinado. Você vai acompanhar todos os detalhes, então, do andamento dessas investigações. Vocês já sabem que 2 pessoas estão presas, uma delas é o pastor e outra é o Ian, que contou como tudo foi arquitetado para que essa criança fosse brutalmente assassinada. Nós temos acompanhado todo esse caso há quase 2 semanas. Tudo começou com o desaparecimento de Danilo, depois o encontro do corpo e a prisão desses 2 suspeitos na sexta-feira. Você acompanha agora tudo isso em uma reportagem especial que eu produzi para vocês. Um forte esquema policial conduziu os 2 presos até o complexo das especializadas. Reginaldo Lima Santos, de 33 anos, e Ian Alves, de 18 anos, estavam cercados por mais de 20 policiais. Na chegada, Reginaldo Lima, padrasto do garoto Danilo, manifestou inocência, assim como em outras ocasiões. Eu sou inocente, jamais faria isso com a criança. Estava desesperado, você matou o Danilo? Não matei o Danilo. Diante das câmeras, Ian ficou em silêncio. Em depoimento aos policiais, contou que, a mando de Reginaldo, atraiu a criança para a morte. Foi ele quem levou o menino para a mata. Contou detalhes de como tudo aconteceu. Ele foi primeiro, aí eu fui até na beirada da mata, ajudei a levar o menino, aí de lá eu... Você segurou no menino, né, para poder levar? No braço dele, segurei no braço dele, ele pegou e machucou o menino. Danilo sofreu muito antes de ser morto. O que eu sei, que eu vi, ele machucando o menino mesmo, pegou o pau e... Pode falar, Ian. Enfiou na bunda do menino. Entendi. O menino já estava desacordado, estava vivo ainda? Estava vivo. Ian negou ter ajudado a matar Danilo, mas afirmou que permaneceu vigiando o local do crime enquanto o padrasto cometia o assassinato. Eu ajudei a levar para a mata. Ah, entendi. Aí depois você ficou só olhando lá de fora, lá no rua de terra. Você ficou vigiando? Para ver se ninguém via, ninguém tinha visual da situação. Ian vivia na invasão. Seria ligado à família de um pastor da comunidade. Durante mais de uma semana, policiais civis trabalharam exaustivamente para elucidar o caso. Para a polícia, os suspeitos não contavam que teriam sido percebidos no dia em que tudo aconteceu. Uma testemunha foi peça fundamental na elucidação do crime. Uma adolescente que, segundo a Polícia Civil, presenciou os últimos minutos de vida de Danilo. Viu quando o garotinho foi conduzido para a mata. Essa pessoa, inclusive, já está sendo incluída no programa de proteção a testemunhas. Para os delegados da Delegacia de Homicídios que coordenaram a força-tarefa criada como parte da investigação, as provas contra os 2 são contundentes. Danilo foi morto de forma cruel. A agressão que ocorreu anteriormente à morte por asfixia, barro e também água, ela ocorreu em razão de agressões com essa paulada. E não foram pauladas exclusivamente no local fatal, mas também pauladas na cabeça e nos ombros. Só que essas não podem ser diagnosticadas porque o corpo estava em avançado estágio de decomposição. O que o Ian falou para mim, que eu perguntei para ele como é que se deu isso, porque a criança, geralmente, ela iria gritar, espernear, né? E aí o Ian descreveu exatamente a conduta do padrasto. A conduta dele foi que ele evitou que o menino gritasse
pisando na cabeça do menino. Ele pisava na cabeça do menino e o Ian falou que pisou várias vezes, né? E com a mão também ele forçava a cabeça do menino junto ao solo. A motivação? A aversão ao enteado. O ódio que Reginaldo sentia de Danilo e de mais 2 enteados. O Reginaldo tinha uma aversão pelas crianças que não eram dele, do relacionamento com a companheira. Então ele tinha uma aversão, inclusive chegou a comentar com o Ian que ele queria tirar essas crianças de dentro da casa, certo? Ele já não suportava mais a convivência com os meninos. Ian receberia uma moto e um carro como pagamento por facilitar a morte. O Reginaldo prometeu para ele uma moto. O Reginaldo é o padrasto da vítima e ele queria muito essa moto para trabalhar em reciclagem. Então o Ian prometeu, o Reginaldo prometeu a moto e prometeu também um carro. Os 2 vão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Danilo desapareceu dia 21 de julho ao sair de casa para visitar os avós. No dia 23, nossa equipe esteve com a família para fazer uma reportagem sobre o desaparecimento dele. Na ocasião, Reginaldo Lima se mostrou tranquilo e bastante frio. A feminidade. Ou seja, eu sempre cobrei dele. Chegaram a pensar que eu tinha até estrupado o menino e matado o menino. E o que acontece? Meus relacionamentos sempre foi com mulher e de maior. Tá entendendo? E de maior. A mãe dos meus filhos tem 6 filhos. Eu tenho 2 meninas, uma de 11 anos e uma de 8 anos. Tudo é de maior. Ou seja, o que acontece? Isso não vem ao caso. Eu sou inocente. Durante a entrevista, mesmo antes do corpo de Danilo ser encontrado, vizinhos já acusavam Reginaldo pelo desaparecimento de Danilo. Ele vivia ameaçando. Esse menino morria de medo. Quando via ele na rua fechando, saía me jogar esse menino, esse homem não é ser santo aqui não, gente. Esse homem que deu fim dessa criança. Também chamou a atenção o desespero do padrasto de Danilo no dia do velório e enterro da criança. Ele se mostrava nervoso e bastante emocionado. O homem gritava. Após enterrar o filho, a mãe fez um apelo emocionado por justiça e prisão do assassino. Eu só queria justiça. Justiça. Eu queria só que encontrasse quem fez essa maldade com meu filho o mais rápido possível. Eu sei que a polícia está correndo atrás. Eu só queria justiça, porque eu não queria encontrar meu filho morto. Nunca esperava meu filho chegar morto. Gracilene jamais imaginou que o marido seria preso como suspeito da morte do filho. A Polícia Civil negou qualquer envolvimento dela. Os 2 presos já tinham várias passagens pela polícia. Ian, quando menor, foi apreendido por lesão corporal contra uma idosa doente. Reginaldo tem 7 passagens. Ameaça, lesão corporal, gesto obsceno. Em 2018, foi preso por esfaquear a esposa, mãe de Danilo. O secretário de Segurança Pública elogiou a atuação da Polícia Civil. Trabalho excepcional por parte da Polícia Civil, com apoio, logicamente, dos peritos, tanto datiloscópicos quanto criminais e quanto o pessoal dos médicos legistas. O que eu posso dizer é que eu sei que não traz a vida da criança de volta, mas pelo menos tanto a família quanto a sociedade, eu acho que traz um pouquinho de conforto em saber que a justiça está sendo feita pelas polícias e vai ser certamente feita também pela justiça. Pois é, nós continuamos aqui na Delegacia de Homicídios, porque daqui a pouquinho nós vamos conversar com o delegado que chefia essa força-tarefa que investiga a morte do Danilo, inclusive mostrando aí essas diligências realizadas na manhã de hoje, a apreensão de pedaços de pau. Vamos saber com o delegado como esse material foi utilizado na morte dessa criança. Daqui a pouco eu volto ao vivo daqui. E falando inclusive da possibilidade da reconstituição desse crime ainda hoje, até daqui a pouco. Rosane, por enquanto, obrigada. Tá certo. Daqui a pouquinho, então, Rosane Ferraz ao vivo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios. Vou chamar. Rosane Ferraz já está a postos aqui na Delegacia de Homicídios. É isso? Rosane, boa tarde para você. Continua o trabalho aí. Parece que você vai entrevistar agora o delegado titular da Homicídios. Boa tarde.
Sim, Lucílio, boa tarde mais uma vez, porque hoje foram realizadas novas diligências no caso da morte do Danilo. Inclusive, nós temos um vídeo aí que mostra o momento em que policiais civis estiveram ali na região, na casa de um pastor ali da região, e nos fundos dessa casa, policiais encontraram 2 pedaços de pau. A informação é que são aí provas importantes relacionadas à morte do garoto Danilo, por isso eu estou com o delegado Rilmo Braga, que chefia essa força-tarefa criada pela Polícia Civil para investigar este caso. Delegado, como é que esses pedaços de pau teriam sido utilizados no crime contra o Danilo? Boa tarde. Desde o cometimento do delito, do achado do cadáver e das primeiras informações periciais que já eram acostadas aos autos do nosso caderno investigatório, nós já tínhamos informações que a morte havia derivado de asfixia, produzida justamente em razão de inalação de água e substância de barro ou lama que existiam naquele local. Porém, nós também já tínhamos de antemão informações periciais de que antes mesmo dessa morte, vários golpes de socos, provavelmente chutes, e principalmente com um instrumento semelhante a esse que foi apreendido nesse exato momento, haviam sido responsáveis por lesões pretéritas que causaram uma certa dor no corpo da vítima. Com essas informações agora, e principalmente com a apreensão desses objetos, nós robustecemos o nosso caderno investigatório na medida em que a confissão de um dos autuados em flagrante, que já tem sua prisão preventiva decretada, passa a ser corroborada por laudos técnicos. E isso nos dá muito mais tranquilidade para que possamos caminhar para a conclusão desse inquérito policial. Hoje a Polícia Civil ouviu um dos suspeitos, que é o Ian, que ele disse, muda algo na investigação? Bom, essa prisão produzida na conversão de um auto de prisão em flagrante, juridicamente falando, é uma prisão preventiva, mas nós tratamos essa prisão como uma prisão temporária, ou seja, aquela que é imprescindível para as investigações. Não por outra razão, os presos estão aqui à nossa disposição para que possamos, nesses 10 dias, realizar dezenas de diligências importantes. E é o que foi feito não somente hoje, como também no último final de semana. E, a bem da verdade, é que o conduzido autuado Ian apresentou algumas versões controversas durante o final de semana, para que nós pudéssemos, então, pôr a cabo quaisquer dúvidas. Hoje foi realizada uma nova oitiva e, a partir de então, ele passou a colaborar com as investigações de forma mais decisiva e decidiu fazer o apontamento do local onde havia abandonado o instrumento do crime. Ele também trouxe alguma informação nova para essa investigação, delegado? Bom, ele narra algumas informações que podem ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos, como ocorreu a morte e principalmente quem efetuou os golpes fatais. Tudo isso será apurado amanhã, no período da tarde, quando realizaremos uma reprodução simulada dos fatos, e aí sim, queremos crer, todas as dúvidas serão devidamente dirimidas. A gente fala o tempo inteiro do padrasto que está preso, o Reginaldo. Em algum momento a polícia, dentro dessas investigações, chegou a ter alguma dúvida da participação dele ou não? Bom, na verdade nós trabalhamos com fatos, com provas e elementos informativos, e durante a autuação flagrancial existem indícios robustos de seu envolvimento. Claro que é perfeitamente possível que amanhã, em razão dessa reprodução simulada, novas circunstâncias sejam devidamente trazidas à tona. É muito importante, uma diligência imprescindível, e queremos crer que, com o sucesso dessa reprodução simulada, nós poderemos responder esta e quaisquer outras perguntas sobre esse delito. Essa simulação do crime vai acontecer lá onde o corpo do garoto foi encontrado, como o delegado está dizendo aí, no período da tarde, e que outros detalhes essa simulação pode trazer? Bom, nós queremos esclarecer, em um primeiro momento, se essas agressões foram antecedentes ou supervenientes à morte por asfixia. Queremos esclarecer a compatibilidade do instrumento, que por hora já foi atestado pelos médicos legistas, do instrumento e essas lesões que foram encontradas no corpo. E o mais importante, quem foi o responsável pelos golpes fatais. Tudo isso será devidamente elucidado durante essa reprodução simulada dos fatos, que contará com o apoio dos peritos criminais responsáveis por essa investigação e também pelos médicos legistas, que tanto têm nos auxiliado na apuração de alguns indícios tão relevantes para que possamos corroborar aquilo que temos de prova técnica e as provas subjetivas e testemunhais, que também já são dezenas. Por enquanto, nós agradecemos pelas informações do senhor, delegado. Vamos acompanhar, inclusive, essa simulação prevista para amanhã. Muito obrigada pela atenção durante todo esse tempo, durante todo esse caso. Nós vamos continuar aqui falando sobre o caso Danilo, porque ele recebeu homenagens no final de semana. Acompanhe na reportagem. Com cartazes, balões, camisetas brancas e palavras como paz e justiça estampada nos carros, um grupo de moradores da comunidade no Parque Santa Rita fez uma homenagem ao garotinho Danilo Souza. O menino foi assassinado, como apontou a perícia, após desaparecer no último dia 21 de julho. O corpo só foi encontrado uma semana depois, em um terreno nas proximidades da comunidade.
Mesmo quem não conheceu o garotinho pessoalmente se emocionou ao participar da homenagem. Ele falava pro neto, ele falava assim, eu vou ficar no seu lugar quando eu crescer, eu vou ser o porteiro dessa igreja. Do primeiro ponto de concentração, a carreata passou pela comunidade onde o Danilo morava e seguiu até o campinho de futebol, onde ele costumava brincar com os amiguinhos. Familiares de Danilo se juntaram à homenagem. A bisavó do menino diz que o pedido maior é por justiça. E nós não se conformamos com a situação que fizeram com ele. Mas eu sei, porque ele é um anjo, ele é criança, né? Sem culpa, meu filho, sem culpa, ele passou por isso. Não achou um socorro. Justiça, justiça. Não solta nunca mais no mundo, viu? Pagar por que ele fez. Após um momento de orações, balões foram lançados aos céus. Muitas pessoas com cartazes, com palavras, dizeres de homenagem para o Danilo. Como é que é hoje estar participando dessa homenagem para o menino Danilo? Muita gente às vezes nem conhecia, mas acabou se emocionando com essa história. Acaba sendo emocionante, né, para todo mundo. É uma coisa que não tem explicação. Não tem uma explicação, a gente só quer pedir paz. A gente está aqui para pedir paz. Para as crianças, que elas possam crescer, que elas possam viver, para que elas possam correr, brincar, ter uma vida digna. Está aqui o cartaz, pessoal, olha, que a lembrança do seu sorriso seja a motivação de outros sorrisos nesse mundo tão cruel. Descanse em paz, anjinho. Danilo, essa homenagem de toda a comunidade, que está todo mundo muito consternado. É uma história que mexe ainda com as pessoas que moram aqui. E hoje um dia de homenagem, de viver esse luto pelo garotinho Danilo. Neste final de semana, a Justiça converteu para preventiva as prisões de Reginaldo Lima Santos, padrasto de Danilo, e de Ian Alves de Oliveira. Eles foram presos na sexta-feira, acusados pela morte do menino. Ian, inclusive, chegou a confessar o crime em um vídeo. Muito triste, né? E o jornalismo da TV Serra Dourada continua acompanhando de muito perto todo o andar deste caso para trazer para você, nosso telespectador, as informações em primeira mão aqui no Jornal do Meio-Dia e também mais detalhes no Jornal Serra Dourada. Eu volto com vocês. Ok, muitíssimo obrigada pela sua atenção e toda a disposição na cobertura desse caso, Danilo. Ao seu cinegrafista Wellington também, mais uma vez, parabéns a toda a equipe. Uma boa tarde.